Odaísio Barbosa Lopes, o meu nome. Nasci no dia 14 de janeiro de 1937. Meu pai, chamado João Lopes da Silva. Minha mãe, Elvira Barbosa Lopes. Eu nasci ali no bico da praça da igreja de Santo Antônio. Mais ou menos ali, que no fim da Avenida Rio Branco, com a Praça Pereira Magalhães. Foi onde eu nasci. Olha, na época Arapiraca era muito resumida, era poucas casas na região. E a gente tinha uma vida bem simples, que Arapiraca também era todo mundo começando a vida, né? Meu pai teve muitas dificuldades no início da vida dele, mas teve a graça de depois se dar bem, assim. Começou com fumo, ele plantando fumo. Assim, coisa pouca, área pequena, que eu tenho lembrança que ele pendurava, cortava os pés de fumo na época, pendurava dentro de casa, em algum galpão, e aquilo, quando secava, acho que a área muito pequena, mas depois ele foi progredindo, que chegou a plantar mais ou menos umas 8 ou 10 tarefas de fumo ali ao redor daquela região, dali do Manuel Teles, por ali, por naquela região, por ali, da Maurício Pereira para baixo. E disso ele depois foi comprando mais algumas áreas de terra, que o Manuel Teles, aquele bairro Manuel Teles, quase todo foi do meu pai, foi uma grande parte foi dele. Ele depois construiu, ele fez uma mercearia quase do bico da praça, assim, ao lado esquerdo. E essa mercearia era um comércio para a época razoável, né? E era o adjunto das pessoas que moravam ali por perto, de à noite bater um papo lá na mercearia, uns papos sadios da época, não era uma coisa tão doentia como hoje. E depois ele foi empresário de carroça de burro, teve 2 ou 3 carroças de burro, e também ele depois tinha uma charrete. Para você ver, quando chegava um viajante para fazer vendas aí lá do comércio, ele fez algumas viagens, que eu tenho a lembrança, de, assim, não sei se até Traipu, de charrete com o vendedor de produtos de mercearia, né? Isso eu tenho lembrança disso. Depois nossa família ficando numerosa, que nós somos 11 irmãos ao todo, ele deu um balanço no comércio, viu que não estava correspondendo às despesas de cobrir as despesas da família. E ele combinou com a minha mãe para vender essas áreas de terra, dali onde é o Manuel Teles, as áreas que ele tinha, e comprou um terreno em 1946, ali onde é hoje aquele terreno do Zé Livino, que está sendo beneficiado, que ele foi nosso. Nas explorações ele comprou em 46, explorando lá a área de terra, tinha pé de carrasco, de uma madeira chamada carrasco, que dava até 6 metros de madeira, um pé de carrasco, era uma área bem de mata, né? E pegamos ele, primeiro ano ele trabalhou em 1947, indo para lá para a propriedade, a minha irmã mais velha tomava conta do comérciozinho, com a minha mãe cuidando dos filhos, e pegou entre a exploração de terra e uns invernos meio irregulares, e as coisas não estavam dando bem. Ele comprou 64 tarefas de terra na época, explorou 40 da primeira etapa, e depois foi voltando, que houve uma crise que nós passamos meia grande, sim, mas em 47 ele resolveu vender esses terrenos e construir uma casa, e nós fomos morar em 48 lá na propriedade. E houve uma crise meia grande que ele foi diminuindo, que no último ano, em 49, só plantou umas 15 tarefas de fumo. Mas ele plantou umas mandiocas e pegou assim um comércio razoável na área que ele não plantou fumo, e com isso ele começou a recomeçar. De 49 ele começou
a melhorar um pouco as coisas, a terra também já estava mais cultivada, e ele começou a progredir, né, de 49 em diante, e foi dando aquelas condições de uma melhor vida para a gente. Mas quando nós fomos voltando um pouquinho, quando nós fomos morar lá, que dali onde nós moramos, para a propriedade, dava 4 quilômetros. E meu pai falou que quem quisesse estudar, todo dia vinha de lá para cá, andar esses 4 quilômetros e voltar, né? Como eu tinha a minha irmã mais média, a do meio, que foi esposa do meu cunhado Adelmo Corrêa de Amorim, estava terminando o primário, ficou na casa de um amigo, passava a semana na casa de um amigo e no sábado ia para cá, passava sábado e domingo lá na propriedade. E assim foi se começando a se melhorar as condições de vida, que os mais velhos, ele deu o primário àqueles que diziam assim. Mas eu fui uma pessoa que não tive muita tendência de estudar. Eu cresci financeira de tamanho, mas não acompanhava os estudos como o desejado. Era um sacrifício para mim muito grande. A minha mãe se esforçou muito, mas eu não conseguia assimilar bem o acompanhamento. Eu saí só conhecendo praticamente a primeira letra, assim, fiz até o primeiro ano B, mais ou menos, no grupo Adriano Jorge, foi a escola que eu estudei, como a professora que mais se destacou para mim se chamava Zezé, que era uma nora do finado Domingo Botas, que foi uma família de tradição da época, né? Mas quando eu fui morar lá na fazenda, eu estava com 11 anos de idade. E eu fiquei responsável para carregar água num jumento, mais ou menos de 1 quilômetro, mais ou menos, para minha mãe lavar roupa, para as necessidades de casa. E meu pai tinha uma vaquinha assim, e eu cuidava também da vaca, né? E eu era o carregador de água, tinha um jumento, carregava água e também dava assistência a essa vaquinha. Meu pai, quando melhorou mais, também comprou um charrete, tinha um cavalo da charrete também, né? Eu levei a vida assim, até uns 15 a 16 anos, nessas atividades. Depois, com o melhoramento, comprou-se uma carroça de burro lá e a gente já carregava mais água de uma vez só e comecei a fazer outras atividades fora dessas coisas. Meu pai, nesse tempo, já estava melhor de vida, que já tinha explorado o resto das 60 e tantas tarefas, 64. Tinha na época se chamava meeiros, que davam uma pessoa que trabalhava administrando uns pedaços de terra, e a gente também era como meeiro. Ele disse: vocês têm a alimentação e também essa parceria para começar a vida, né? E dessa maneira fomos levando e foi crescendo, ele foi melhorando de vida, depois comprou mais alguns pedaços de terreno que deixou essa propriedade que hoje é do Zé Livina, foi toda nossa, né? Quando eu era menino, já na cidade, tinha essa família chamava-se de Paula de Magalhães, e esse terreno que foi meu, que é meu, que hoje é um loteamento, foi comprado de um cidadão de muita referência, chamado Agapito Magalhães. E tinha esse irmão Neto de Paula que achou que as dificuldades estavam crescendo, e as dificuldades aqui que se trabalhava só com estrumo, e viram que as dificuldades para adquirir o estrumo, para adubar a terra, né? Ele saiu com o sogro do compadre Severino Leão, que foram que descobriram essa área lá na Paraíba, e foram para lá enfrentar a luta para lá. Então já tinha alguns plantios, né? Já tinha aumentado bastante. Depois de uns certos anos,
Teve um irmão do Finado de Paula, que você lembrar do finado Flor do Vinho de Paula, não sei se você deve ter, né? E tendo um Pedrinho, que era irmão do Finado de Paula, que trouxe primeiros adubo químico para aqui, para Arapiraca. E com isso foi desenvolvendo o plantio com adubo químico, que se deu muito bem na região. E teve assim um cidadão que, por dificuldade, que aqui se cuidava tudo em sequeiro, se colhia os fumos assim em varal, não era como esse tipo nosso de galpão nessa época, né? E depois fez uma experiência no campo, de secar no campo os varais, e deu certo assim, com alguns anos chovedor com alguns prejuízos, e veio o crescimento do fumo de Arapiraca. Então, quando eu me casei em 59, já estava uma área já bem razoável de fumo plantado aqui na Arapiraca, né? Mas entre 1960 a 1980 teve um crescimento muito grande na região daqui. Olha, nós somos primos legítimos. E eles morando na rua Manuel Leão, a gente, por acaso, quer dizer, já conhecia eles, já se conhecia, né? Mas aí, numa festa de janeiro, a gente começamos um namoro e desse namoro terminou dando casamento, né? Mas foi assim, mais ou menos numa festa da padroeira aqui da praça, né? Mas já nós era parente, tinha um certo conhecimento, mas era um conhecimento bem limitado, porque nós morávamos lá na propriedade e se afastou. Mas por acaso foi aumentando os conhecimentos que chegou a dar casamento, né? Na igreja do Santíssimo Sacramento, a primeira igreja da Rua do Comércio. Quem foi o celebrante foi o padre Epitácio Rodrigues, né? Foi o celebrante do nosso casamento. Tem até na fotografia, eu acho que tem alguma ainda com a fotografia dele, né? Aí é aquela história que eu lhe falei, que eu não estava com a casa pronta, e a gente marcou a data do casamento, que o padrinho dela, morando na Paraíba, vinha passar as festas, e a gente marcou o casamento da minha sogra para o dia 1º de fevereiro de 1959, foi realizado o casamento no dia 1º de fevereiro de 59. Aí eu fui morar na rua Manuel Leão. Vizinho meu sogro, tinha a casa da minha sogra e vizinho seria a casa do meu sogro, né? Aí depois a avó da minha esposa morreu e venderam a casa para o pessoal da Lia Leão, que a Lia Leão morou muito tempo, não sei se você tem lembrança, naquela casa ali na rua Manuel Leão. Mas aí eu fiquei mais ou menos uns 3 meses a 4 morando lá na casa. Nesse período foi quando surgiu esta compra desta propriedade. E eu fui o escolhido de comprar. Meu pai disse uma palavra que eu nunca me esqueci, que quando nós éramos meninos se falava em botija, não sei se você ainda sabe. Viu? Aí meu pai disse: meu filho, se esse negócio der certo, e havia assim um problema muito sério entre o dono da propriedade e a esposa, que ela não era bem sadia, o final da Capito e a esposa Maria. Se esse negócio der certo, é uma botija de tão boa. E foi que deu certo, graças a Deus. Aí eu fiquei, já estava se aproximando a época de começar os trabalhos, quando em abril, aí eu vim morar aqui não fui morar na propriedade, fui morar aqui. O tio Nicodemos tinha umas casinhas de morador, e ele morava em 2 casinhas, que ele tinha uns cunhados com ele, e eu morava numa casa e um morador morava em outra, e ele morava nas 2 do meio. Enquanto eu fazia, que estava uma casa muito estiorada aqui de morador, na propriedade que eu comprei, enquanto eu fazia uma reforma, assim, de melhorar um pouco, né? E quando eu melhorei, já fui lá para o mês de agosto, já fui morar lá, já na época da colheita de fumo. E de lá eu fui me radicando, né, lá na região, né, da propriedade. Para você ter uma ideia,
a propriedade com a moeda da época de 59 foi comprada por 600 mil, não sei a moeda do tempo, para pagar em 3 anos. E o meu pai, como eu falei para você, lá de frente à Câmara de Vereador, por ali se juntou-se meu pai, meu sogro e eu da hora, e eles disseram, se eu não ganhasse o dinheiro da prestação, eles completariam, dentro das reservinhas que eles tinham, completaria para ficar com a propriedade. Mas graças a Deus, peguei um ano bom de comércio, um ano bom de produção, que se eu fosse pagar a propriedade, no primeiro ano eu tinha pago que deu para ganhar o dinheiro de pagar a propriedade. Mas como eu só ia pagar 200 mil, e fui melhorar, que ela tinha precisado de fazer mais uns melhoramentos. E foi dessa maneira, meu pai me levou no Banco do Brasil em Penedo, e tiramos um financiamento de banco nessa época, assim, da agricultura. E depois eu fui melhorando mais a propriedade, fui comprando outros pedaços de terra, vizinho, né? E depois eu cheguei a comprar do mesmo proprietário, o finado Agapito, uma propriedade que ele tinha lá em frente o campo de aviação. Eu não sei se vocês conhecem aquele Basílio do Beltro, ali do posto Boa Vista para lá um pouco, que é uma propriedade que 136 tarefas de terra. E eu comprei numa condições muito boas para pagar dentro de 2 ou foi 3 anos também, mas e consegui, já estava melhorando. Mas para voltar um pouquinho à história, em 1960 eu já comprei um Jeep, a ser financiado pelo Banco do Brasil. E pagando a propriedade e o Jeep tocando a vida da propriedade, né? Já foi assim uma vida bem mais elevada, né? Por um ano e tanto que eu estava pagando o Jeep, o gerente do Banco do Brasil lá em Penedo disse, eu gostaria, se você quisesse passar por uma caminhonete, eu lhe financiaria a caminhonete, você venderia o Jeep para o fiscal do banco. Não está fretando o carro para ainda, assim, as estradas não eram tão boas, de Jeep para se andar no interior era mais fácil. E no final de contas fizemos uma operação casada. Eu vendi o Jeep financiado para o fiscal e comprei a caminhonete, né? E assim fui levando a vida até hoje, né? No ano que eu comprei o Jeep já nasceu o primeiro filho em 1961, que é o José Adaildo, que você entrevistou, é o mais velho da família, né? Em seguida, depois veio o segundo filho, nasceu em 62, Josenildo Barbosa Lopes, né? Depois veio um outro que chegou a morrer antes dela, até que houve assim, um incidente de morrer até afogado, mas aconteceu dele quando já tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. E depois veio uma filha, primeira filha, que o nome dela é Márcia Núbia Barbosa Lopes. Aí veio essa daí que nasceu em 1970, veio Sérgio Ricardo Barbosa Lopes. Depois foi que veio essa daqui, a Ana Célia, 70, e um filho mais novo nasceu em 71. Foi tudo assim em seguida, né? Olha, nós demos o que podia dar na época, quando eles terminaram o primário. Eu comprei um apartamentozinho em Maceió, no Jardim Acácia, que ainda hoje a gente tem esse apartamentozinho lá. E fizemos lá uma república para os filhos estudar. E nessa maneira que tinha, ela serviu também para um sobrinho meu lá, essa república. Juntou 3 famílias que precisavam estudar, os do compadre Adelmo, e juntou-se também o menino da comadre Bernadette, da minha cunhada, Zé Carlos e César. Todos passaram por lá. Quando o José Adaildo estava terminando o científico, o mais velho, que é a Alaí, não sei se que foi prefeito de Ataguarana, que é meu sobrinho, aí o compadre Adelmo alugou um apartamento em Recife, botou os filhos lá para Recife, para estudar em Recife. Isso ele
Aí o José Adair também foi, junto com os filhos dele, fez o vestibular lá em Recife e fez o curso superior de engenheiro agrônomo, né, em Recife. E os outros estudaram aqui mesmo. O José Nildo fez um curso técnico na escola técnica, o Sérgio também fez um curso técnico, a menina fez, a mais velha fez a economia, e essa daqui fez o curso de professora, né? E o mais novo é engenheiro civil. Então todos a gente deu, assim, o que eles quiseram fazer, não fiz a opção de dizer, eu quero que você faça isso. É o que vocês acharem que deve fazer, e que cada um tem um curso que vão se aproveitando na vida deles conforme as condições que elas estão dando. Todos eles passaram dando contribuição. Nas férias eles estavam dentro da roça comigo. E quando, depois de formado, José Nildo trabalhou comigo, José Adailton também foi o último parceiro estava junto comigo, sempre tiveram conhecimento do que seria a roça, né? Hoje, com a gente do afastamento da roça, aí a gente criou essa empresa e continua a gente juntos, né? Quer dizer, o Sérgio tem uma loja de peça de moto ali de frente ao hospital e tem um loteamento, tem um estacionamento. O terreno foi até do estacionamento foi um presente que a minha esposa ganhou, e a casa que tem a loja eu comprei para melhorar o terreno. Quando eu quisesse construir uma coisa, uma casa, eu tinha um terreno bem amplo, mas não cheguei a realizar de querer sair daqui, né? Aí a gente, quando foi com uns 6 ou 7 anos que eu estava lá na fazenda, comprei essa área aqui, porque lá nós não tinha água nem de cacimba, e aqui era rico de água de cacimba. Aí comprei essa área aqui, e dessa área aqui já está mais ou menos com 50 anos, né? Já está completando, não. Já completou. O Sérgio nasceu aqui, o Sérgio tem 50 anos, já é mais de 50 anos, foi 66 que eu vim para aqui, se o Espírito me engana, né? Na Capel, eu não fui, quer dizer, eu sei que eu fui diretor quando a Capel começou a desenvolver. Ela existia, mas meio limitada. Mas o finado Antônio Lima e o compadre Leondas, não sei se você conhece o Leondas, foi que incentivou e me convidar para eu fazer parte da diretoria da Capial, até com um cargo bem elevado como vice-presidente, né? Foi uma coisa que a gente chegou a ter esse cargo. E como eu falei para você aqui, acho que eu não tinha preparação, eu não sei os outros se tinham preparação do que era o cooperativismo, mas eu senti, nós tivemos um crescimento bem elevado, de chegar a mais de 3.000 associados, mas eu senti que a gente não teve uma preparação para ser um sócio de uma cooperativa. Isso eu senti, né? Ela cresceu talvez descoordenadamente, sem ter uma boa estrutura, mas ela chegou a crescer bastante nesse sentido. Para mim, como agricultor, sair de um lugar um movimento bem pequenininho para um movimento de capital que girava dentro da Capial, no nosso tempo, bem grande, eu ficava assombrado com a coisa, né? Mas foi uma experiência boa no sentido que eu vi o mundo por outro lado, né? Depois eu me afastei quando o senhor Oswaldo assumiu o lugar do Antônio Lima, que foi o primeiro, do meu conhecimento, não sei se teve outros presidentes antes disso, mas pelo menos eu tenho o conhecimento do finado do Antônio Lima. Dentro da minha gestão, quando eu saí, ela estava indo muito bem, assim, dentro do possível, mesmo sem ter os conhecimentos desejados, mas estava indo muito bem a maneira de se conduzir a Capial, entendeu? Olha, quando eu me casei, vou voltar agora uma coisa. O Luiz, meu irmão mais velho,
ele foi um homem de muita visão aqui em Arapiraca. E ele chegou a fazer um capitalzinho em 1950. Então ele passou uns 4 anos antes de eu me casar lá para a Banda do Sul. Levou um caminhãozinho de fumo, 6 mil quilos de fumo de Arapiraca com fumo grosso. E ele se localizou que eu tinha um tio Borano, uma irmã do Tenente Coronel Borano, Presidente Prudente. E ele foi para a bandeirada de Presidente Prudente, que é já quase na divisa com o Paraná. E fez lá abriu alguns depósitos em algumas cidades do Paraná. E o meu tio tinha um depósitozinho em Presidente Prudente. Ele tinha um avançamento muito elevado, um pessoal que ele abriu uns 5 ou 6 depósitos. Mas o povo de lá da região que se localizou, que tinha muito nordestino, aí começou a entrar mais o povo do sul, fazia mangação do fumo Arapiraca. E ele é muito ativo, andando em São Paulo, ali no Brás, conheceu um cidadão que era comerciante de fumo lá, chamado Antônio Pinto. E o Antônio Pinto, assim, mas voltando um pouco à história, nesse período que ele estava lá, na época da safra, ele veio já começando a implantar o fumo de uma perna só. É que era o grosso, aí passou a ser um fumo mais fino, para ele colocar no comércio lá para começar assim. Mas, e ele tudo passava aqui, nós foi quem começou nesse fumo de uma perna só, e ele conheceu esse fumo de 4 pernas lá no Brás, nesse cidadão chamado Antônio Pinto, e ele procurou abolar, que foi ele com o Tino Nicodemos, foi o criador do fumo de 4 pernas, certo? É uma coisa que a gente ali, o Tino Nicodemos, ele já teve o fumo de 4 pernas ali. Lá em Minas Gerais, ele era feito de pouca produção, porque o cara tinha uma bica, saía enrolando em pavio, depois criaram um negócio que botaram o nome de burro, para engatar as 4 pernas, né? Ele achou muito atrasado lá a coisa. E 40 bolas de fumo, 4 mil quilos de molho, num dia de fumo de 4 pernas, dentro do dia com o serãozinho da noite, né? Então, quando o pessoal vieram para cá, já estava começando a implantar o fumo de uma perna só. Mas a questão de grossura e tal, e lá criaram esse fumo de 4 pernas que tinha um valor mais elevado do que o fumo grosso, muito, né? E com isso ele procurou a desenvolver, né? E quando foi em 59 anos que eu me casei, o seu Antônio Pinto veio de São Paulo para cá, conhecendo um cidadão chamado seu Antônio ali em Minas Gerais. Vieram os dois em 1959 conhecer a região. O Heloísio já estava começando a fazer um fumo de 4 pernas nessa época, mas de uma perna só já tinha um pouco, né? E eles vieram, enfrentaram uma viagem de jipe de lá para cá, tudo deles era novo ainda, né? E tinha um hotel meridional ali quase em frente, ali a padaria Rio Branco, mas para dar um pouquinho, onde é o Bom Preço, mais ou menos, tinha ali um hotel que era do pessoal de uma Carmelita Mota, não sei se... Era um dos bons na época também, né? E fizeram as compras. O seu Antônio Pinto comprou, na época, uns 100 mil quilos de fumo. Já foi uma compra bem elevada, com um crédito que o Heloísio já conhecia. Ele disse que podia vender, e eu sei que, no final de contas, o seu Antônio não comprou nada não nessa época, mas depois ele voltou e começou a crescer a estrutura de produtividade do 4 pernas. E ele tinha sempre um preço diferenciado, da mais mão de obra, tinha um preço diferenciado, né? E o Heloísio chegou a plantar 1000 tarefas de fumo, meu irmão, né? E eu aqui depois deixei de fazer o de uma perna só e também passei a fazer 4 pernas. Tem Nicodemos Coelho foi quem ampliaram
a maneira de desenvolver o trabalho do fumo de 4 pernas, e aí chegou ao ponto de ter assim um mercado bem elevado. Temos assim o seu Teutônio entrou como nos primeiros, com o Antônio Pinto, depois foi aparecendo mais alguns. Teve um cidadão que veio para aqui no mercado chamado Ralph, que depois trouxe aqui, tem um mineiro chamado Sr. Edgar, não sei se você veio falar desse cidadão, que o Ralph trouxe ele para aqui, para Arapiraca, e ele ficou representando essa firma. Chegou esse Ralph, a empresa dele comprou até 500 mil quilos de fumo no ano, né? E os marcianos chegaram a crescer, também criaram lá uma picadeira de fumo, de comprar mais de 1 milhão de quilos aqui em Arapiraca de fumo. Fora outros menores que começou a se entrosar. Eu tenho uns clientes que me compraram também, que compravam um caminhãozinho de fumo, 2 pessoas, chegaram a comprar 200 mil quilos de fumo no ano também, né? Foi assim, cresceu bastante o mercado de fumo. E isso houve aqui um crescimento de 1960 a 1980 de ampliação no comércio de Arapiraca. Além de ter o comércio nordestino do grosso, teve esse do sul. E depois foram criando indústrias para lá, que foram comprando o grosso também. Depois começou a cair o mercado, que chegou ao ponto que nós estamos hoje, nessa fase que estamos. Não sei se eu fui bem sucedido. Rapaz, eu tenho muito o que agradecer, porque meu pai criou a gente com lucro de fumo. Eu criei essa família e eduquei com o ramo de fumo. Para sair do ramo de fumo eu tive muita dificuldade, apesar de nos últimos anos, há 10 anos passados, os 3 anos últimos, a reservazinha pequena que eu tenho de capital, eu cheguei a perder a reserva que não estava dando para eu me manter as minhas despesas e a da propriedade, para manter a propriedade bem. Aí eu fui, os filhos se reuniram um dia comigo aqui e o José Dá trabalhava comigo. A gente já estava vendo que estava ruim, mas não tinha outra opção. Fui criado a mente cheia que o fumo era o ideal, né? Mas aí resolveu-se dessa área que nós fizemos esse loteamento Jacarandá, foi a primeira área que eu comprei, se fazer um loteamento. E graças a Deus, desse loteamento, quando eu saí do fumo, eu fiquei devendo alguns babados por fora, que mais ou menos mais de 100 mil reais. Conseguimos, através desse loteamento, o momento das vendas do lote, que a gente produziu, pagou tudo que deve. Depois a gente montamos uma empresa com esse menino engenheiro que estava em Marcel, empregado lá numa empresa, e a gente resolvemos trazer ele para cá para montar uma construtorazinha aqui, e a construtora ainda hoje está vivendo, meio com a certa dificuldade que o nosso Brasil está passando, mas nós estamos resistindo e esperamos vencer essas crises que estão ocorrendo, né? O mais velho é uma mulher, chama-se Elza, está completando 86 anos agora, em julho. O segundo é o Heloísio, esse já é falecido há quase 15 anos, eu não digo de certeza, mas ele é falecido. O terceiro seria o Barbosa, que foi casado com a Luísa, né? Irmã do Marcionilho, né? E o quarto foi o que morreu, e eu já sou o 5º filho. O nome do que morreu, a minha mãe botou o nome de Metóide. E o outro, a gente chama, é José Barbosa Lopes, mais conhecido como Barbosa, aqui na região. Ele passou um período no Rio de Janeiro, na aeronáutica e tudo. E eu sou depois dele, né? Aí depois dele vem essa minha irmã, que quando nós fomos para a Mata ficou terminando, que chama-se Maria Barbosa Lopes. Depois veio um que se chama Antônio Barbosa Neto. Depois veio um José Severino. Primeiramente veio o Severino Lopes, que é engenheiro, que é irmão. Depois veio o José Severino Barbosa Lopes e
O caçula se chama Adilson Barbosa Lopes, que é um professor. Você tem a comadre Marise da Valéria, que é desse meio, né? Se chama Marise Barbosa Lopes, e depois tem o Adilson, que é o caçula, chama-se Adilson Barbosa Lopes, que é professor universitário lá no Rio Grande do Norte. Nós tivemos assim a oportunidade de, quando nós fomos morar lá na propriedade que é hoje do Zé Livino, chamava Mata do João Lopes, quando ele começou a explorar, a gente não tinha energia, não tinha nada. Noite de lua a gente ia lá para a calçada, que na casa nós tínhamos um alpendre, a dialogar assim coisas. E no tempo do feijão verde, a gente se juntava depois de café, ficava depois os homens debulhando feijão e as mulheres iam arrumar a cozinha, né? E a gente fazia castelos. Meus irmãos, o Heloísio e o Barbosa, até fizeram um sítio, pensando quando fosse morar, e que casar fosse morar, já tinha um sítio safrejando. E eu disse para eles, que de vez em quando se comenta, eu digo, eu já vou ter uma propriedade com tudo, com sítio e tudo. Quando eu comprei essa propriedade, tinha um sítio em laranja, umas bananeiras, então, nós fazíamos castelos. Era uma coisa, pensando no futuro, que a gente iria chegar a um certo denominador da nossa vida, né? Foi dessa maneira que a gente tivemos essa criação bem simples, mas muito calorosa, sem haver divergências. Que meu irmão, que foi para o Rio, que já saiu com 16, o Barbosa, que José Barbosa Lopes, a minha mãe foi quem arrumou um dinheiro de empréstimo dos porcos que criava. Minha mãe era muito criativa, e meu pai disse, olha, para voltar para casa, eu até posso me esforçar de arrumar um dinheiro, mas para sair de casa eu não sou animado para sair. Então hoje a gente se lembra dessas coisas. E ele enfrentou a vida lá do Rio, teve uns 16 a 17 anos lá no Rio, depois voltou e está terminando os dias de vida dele por aqui. Mais ou menos a nossa infância foi dessa maneira, sem ter essas brincadeiras no tempo. Pois sempre era trabalhar e a gente dialogar as coisas. Ele morreu com 80 e parece que ia fazer 81. A minha mãe foi que morreu mais nova. Minha mãe morreu com 60 e poucos anos. Minha mãe teve assim um câncer violento que da descoberta a morrer foi 56 dias, não chegou nem a 60 dias da descoberta. Assim a vida continua, né? Olha, eu acho que eles foram assim, como pai e mãe, deram o melhor para nós de acordo à convivência que eles tiveram. Divergência, eu acho que eles evitaram o máximo de ter alguma discussão perante a gente. Mas nós conhecíamos as divergências de natureza, né? Mas a minha mãe foi uma mãe acolhedora. Chegava às vezes lá em casa, algumas pessoas, 2, 3 pessoas lá em casa, e ela dava uma arrumada lá na cozinha. A família era grande e todo mundo comia, né? Como diz a história, né? Ela tinha uma criatividade muito elevada e ela deram o que foi de melhor para a gente. Eu não tenho o que dizer assim de destaque, né? Todos os dois deram assim o que puderam dar de melhor. Para mim é um grande tesouro. Os meus 6 filhos que eu tenho, né? Nasceram 7, mas tenho 6 porque há 5 anos e pouco, há 4 anos e pouco eu fiquei viúvo. Minha esposa morreu de câncer também, mas eles têm dado o máximo de melhor de acolhimento a mim, né? Eu posso até qualquer hora resolver fazer um casamento, que até aqui ainda não pensei em casar, mas se um dia pensar, mais que eles têm dado o maior apoio possível com o afastamento da minha esposa, né? E acho que eles também tiveram uma boa mãe, tiveram um bom pai, né?
eu acho que não tem muito o que reclamar. Que diz o meu filho mais novo, que é engenheiro aqui nessa empresa, quando ele chega num comércio para comprar uma coisa e não conhece ele, e quando diz de quem é filho, as portas se abrem. Isso para mim é um grande tesouro, para mim, sabe? Então eu tive essa oportunidade também de passar como diretor da Casa dos Velhos. Tipo assim, a Casa dos Velhos está completando 50 anos de fundada, agora dia 31 de agosto. E para você ter uma ideia, eu fui o terceiro presidente da casa. O primeiro foi o professor Manuel, não sei se você conheceu. O segundo foi o doutor Zé Fernando, da Casa de Saúde. O professor Manuel passou 22 anos. O professor Manuel passou 6 anos e o doutor Zé Fernando passou 22 anos. E eu saí agora em junho, tivemos uma eleição, e eu saí agora em junho com 22 anos também de trabalho prestado, escolhido pelo doutor Zé Fernando, fez um convite, foi uma semana que eu passei para dar uma resposta, de muita agonia, para a minha capacidade de dirigir uma casa, uma entidade como a Casa dos Velhinhos, que teve um nome, permanece tendo um nome na sociedade. Hoje ela tem 50 idosos lá, entre homem e mulher, internados, né? E, graças a Deus, com o apoio da diretoria, com o apoio da sociedade, a gente saímos. Espero que tenha feito assim, um bom trabalho dentro desses 22 anos que eu passei por lá, certo? Foi a minha última prestação de serviço, que eu saí agora ultimamente. Meu testemunho para eles é o meu testemunho de vida. Porque, como eu fui educado, para a educação de hoje há uma diferença muito grande demais. E eu acho que eu não me adequei bem com as mudanças que houve. Eu não tenho dizer que tenho dado. Agora, o meu testemunho de vida para eles eu tenho deixado, dentro do possível, o de melhor, né? Mas não sou assim de... Se eles se espelharem na minha vida, não é que eu quero me envaidecer, no que o avô está deixando para eles, eu acho que eles estão bem encaminhados, é o que eu quero dizer. Eu acho que eu consegui muito mais do que o que eu pensei. E o que eu pensei é quando eu tivesse a família, construído a família, eu ter uma renda que desse para cobrir as necessidades da família, eu já era um homem agraciado. E tive assim a graça, como eu já falei para vocês, que cheguei da educação que eles quiseram. Eu acho que sou um homem realizado no que chegou para mim, né? Sou um homem realizado. Eu nunca fui um homem de muita visão. Eu fui um homem meio assim, limitado. Mas nas minhas limitações, cheguei a ter tudo isso que eu já falei para vocês, que foi acima das minhas possibilidades, desde a hora do casamento, que já foi uma felicidade de eu ter casado com a prima e ter dado muito certo. Algumas divergências de natureza já tivemos, mas que tivemos uma vida e nós tivemos assim uma criação que mais ou menos foi muito combinada, que deu, acho que foi de melhor. Olha, o meu irmão é Luiz Lopes, né? Com a visão que ele tinha, né? Sempre de pensar o mais, que eu acho que pensou tanto que terminou morrendo sem realizar os sonhos que ele gostaria de coisar. Ele, se juntando com o Tino Nicodemos, que foi sócio da Fumageira também, não sei se o Tino Nicodemos adiantou alguma coisa na Fumageira, ele foi sócio com o Tino Nicodemos, 2 homens de visão para a época também, e ele começou
Não sei se ele fez alguma viagem na Bahia, não sei lhe dizer bem, mas vendo lá os plantios de fumo da Bahia para fazer capa de fumo e tal, ele resolveu fazer esse fumo de capa, primeiramente, né? E construí também 60 galpão aquilo que você testa. Ele construiu bastante galpão lá, Nicodemo construiu também. A gente começou a construir uns galpão e a produzir este fumo de capa. Ele construiu a fumageira com lucro de fumo em corda, certo? Mas com a visão que ele tinha de realizar essas coisas. E eu não sei se foi antes ou depois que ele criou a firma, acho que foi depois que ele criou a firma, ele foi lá no exterior, lá nós chamamos de sol primário, e foi lá no exterior. Já estava produzindo, acho que capa. Isso é que ele conseguiu a fazer até uns clientes de capa, de vender capa. E ele foi 2 vezes às Europa, como diz a história. Era um homem muito destemido e a coisa estava andando dentro do possível, tirando do fumo em corda e investindo também na fumageira, e ela estava até indo bem. Aí depois ele, sempre com a visão muito grande, ele resolveu também fazer uma empresa de construção civil com um irmão, Severino Lopes, que é engenheiro civil, a construir uma empresa e já tirando, sem ter o capital desejado, investir nessa empresa, que foi desequilibrando talvez os negócios dele, que chegou a perder o mercado. E o Benedetto Ribeiro foi aluno dele de iniciar no ramo e se deu muito bem como vendedor de fumo de capa, né? Então foi um dos exploradores, até de vender para o exterior fumo de capa, foi o Heloísio Conte Nicodemos. Mais ou menos a história seria nesse sentido, né? O bairro estava começando, mas ele comprou essa área a um cidadão chamado Rosendo Lima, que era das Cacimbas, e comprou essa área, mas já tinha algumas casas em alguns setores, né? Mas estava começando, aquilo foi muito rápido, aquele crescimento ali da primavera, né? Mas foi essa coragem que ele teve e chegou ao ponto de depois tudo ir de águas abaixo, porque ele não procurou fazer um capital que aquela coisa funcionasse para poder começar outra. Aí tirava de um e botava em outro, que no final de contas terminou nenhum sendo vitorioso, ao meu ver, né? O fumo em capa é o seguinte: ele exigiu uma adubação bem mais equilibrada que o fumo em corda, e exigiu também um tratamento bem maior para ele não pintar, para poder ele dar um padrão. E você tiraria, no nosso fumo aqui, lá na Bahia, eles colhem todo para a folha, agora tenta assim. Ele tirava aquela parte mais baixa que a gente chama sapato, fazia uma limpeza do pé de fumo mais ou menos de 5 a 6 folhas, ou mais ou menos. Depois tirava entre 4 a 5, 6 folhas de fazer esse fumo de capa, dependendo da área, conforme o crescimento, era bem melindroso você fazer, que a natureza tinha muito que dar para poder dar um fumo fino, sem muito mel e com uma qualidade resistente. Ele era muito inteligente, trouxe um mestre lá da Bahia, um cara que lutava lá com fumo de capa, era muito cavador. Ele era esse. E juntando a experiência do camarada e tudo, foi copiando alguma coisa da Bahia, que chegou ao ponto de exportar, né? Não foi tudo ele teve que trazer alguém que tivesse conhecimento também para fazer, e ele, com a inteligência dele, ampliar as coisas, né? O Heloísio, como eu vou voltar a dizer a palavra que eu lhe disse, eu muito limitado. Para ir para o fumo de uma perna só, fui rápido. Mas para eu passar para o fumo de 4 pernas,
eu já demorei uns anos vendo a estabilidade do mercado para poder entrar com mais segurança. Mas ele sempre foi uma pessoa que não deixou de dar orientação a todos da família, que ele pudesse dar alguma orientação, ele não deixou de dar, não. Foi sempre conversa união. Arapiraca, para mim, é tudo, porque eu vi Arapiraca com um número de casa bem resumido. Hoje, com 81 anos, né, e a Arapiraca tem 94 anos. Para você ter uma ideia, hoje aquele comércio dali da Rua do Sol, aquilo ali era umas meia-água de carroceiros. E aqui com o crescimento teve bastante carroceiros. Só tinha, seguindo ali na rua Lúcio Roberto, o cartório do finado João Ribeiro, que hoje é o Tadeu, que é ministro do primeiro ofício. E tinha um cidadão que foi casado com a tia minha, que era da família Lúcio, que você acha talvez que é ali do Lúcio do Lar. E tinha uma casa do irmão do seu Valdomiro, de destaque. O resto era tudo casas bem mais simples. Aquela Praça Marques da Silva era só grama, como diz a história. Tinha umas casas bem simples do pessoal, que eu alcancei, né? E tinha um hotel também, no tempo que eu era menino, ali na Praça Marques da Silva, mas eu não tenho lembrança quem eram os donos do hotel. Muito assim, mas foi Arapiraca, veio desenvolvendo aos poucos. Quando foi em 1948, teve aqui uma eleição muito quente, que foi o finado Luiz Pereira prefeito e foi o eleito e o finado Valdomiro. Eram os dois candidatos aqui, ou era de um lado ou do outro, que eram umas políticas meio quentes nessas épocas. Mas o finado Luiz Pereira, eu acho que foi um grande prefeito, começou a modificar Arapiraca. E veio, sequentemente, outros prefeitos dando continuidade que Arapiraca chegou ao que está hoje, porque tivemos a graça de pegar pessoas com bom entendimento para querer o melhor para Arapiraca, né? É só o que eu tenho a dizer, que é a minha cidade natal. Nasci e me criei nela. Se Deus quiser, vou morrer aqui em Arapiraca, né? E já tem até o lugar de quando Deus me chamar, que a minha mulher já está lá, e eu ir também aqui, esse cemitério São Francisco, a gente já tem lá um ambiente que já mudou até de nome atualmente, né? É o que eu tenho a dizer, que Arapiraca, quem tiver a felicidade de viver mais 20 anos pela frente, se ela não perder o desenvolvimento, vai se ver uma grande cidade, né, Arapiraca. E é o que eu desejo, que todos que estejam em Arapiraca sintam o prazer de dizer que o arapiraquense de muito amor a tudo que Arapiraca tem feito, que a gente esperava que ela tivesse assim uma queda quando o fumo não estivesse dando, que ela cresceu através do fumo, que veio muita gente de Pernambuco, de outros estados, mas o fumo está saindo que eu acho que hoje, se der 20% da área que chegou a ser plantada, é muito, talvez se der, talvez não dê isso, e o comércio de Arapiraca está sempre crescendo. Houve assim a bênção de Nossa Senhora na Arapiraca, que apareceu soluções, que ela está nesse desenvolvimento bem elevado. Rapaz, eu só tenho a dizer, agradecer essa ideia, como ele falou aqui, quando ele veio fazer esse convite, que ia mandar os senhores fazer essa entrevista, ter tido essa ideia, que eu acho que juntando a entrevista do Nicodemos, que para a idade dele ele foi muito bem sucedido, que teve uma vida muito sofrida e chegou ao ponto que ouvi um pouco da do compadre Severino Leão, que chegou a ser prefeito de Arapiraca. A gente sabe que esse projeto dele vai servir para netos meus, bisnetos, que olha, e de todos os arapiraquenses
um trabalho valioso para Arapiraca, esse caso que ele está fazendo, essa raiz de Arapiraca, na minha concepção. Para mim foi muito bom para memorizar mais alguma coisa da minha vida, não é? E espero que tenha contribuído de acordo com o desejo dele, que a nossa entrevista ela atinja os objetivos, não só para ele, mas para todos que tiver a oportunidade de assistir, que muita gente vai assistir essas entrevistas. Eu acredito que vai ficar muito satisfeito de saber da raiz de Arapiraca, como ela começou, né? Para a minha cultura, eu acho que eu já fui acima do limite. Só tenho a agradecer a todos que estão contribuindo por esse trabalho, que é um trabalho que vai ser muito bonito. Posso até que agora imediatamente não seja alguém seja valorizar, mas muita gente depois vai valorizar muito esse trabalho. Eu tenho o meu cunhado de Murelião dizer que fotografia só tem valor depois de 20 anos em diante. Você analisar o que você é e o que foi. Acho que para Arapiraca, para esse povo mais novo, que assistir essas entrevistas, de acordo com algumas que eu já assisti, achei de Nicodemo e assisti a do Compadre Leão. E vai ficar muito contente de ver o que Arapiraca foi e o que ela está sendo presente. É só eu que eu tenho a dizer, tá bom?